Olá, galera! Bom dia barra boa tarde se você estiver almoçando. Estamos aqui neste sabadão ao vivo no nosso Instagram, @legaleeducacional. E hoje nós temos uma convidada pra lá de especial, a competente, maravilhosa, super professora Suelen Colombo. Ela que é especialista em empresarial, LGPD, direito civil, estará conversando hoje com a gente sobre as oportunidades que existem na advocacia civil. Ela que tem experiência, é atuante, vai falar com você que está em dúvida, que quer ingressar ou que está com dificuldades, tá bom? Quero que todo mundo me responda, porque vocês sabem que eu fico muito triste quando vocês não respondem meu boa tarde. A Musa Monique já falou boa tarde. Muito boa tarde. Não vou perder tempo, vou convidar a professora Suelen, porque vocês sabem que o Instagram é minucioso aí com o horário, né? Ele sempre encerra a nossa live em 1 hora. Só um minutinho que eu vou chamar aqui a professora, tá? Gente, boa tarde, MK21SP. Boa tarde, Francine. Olá, professora! Olá, tudo bem? Tudo bem? Você, como que tá? Tô bem, graças a Deus. Pronta para nossa conversa aqui. Excelente, muito obrigada por aceitar o convite. Temos aí 37 pessoas com a gente. Pessoal, cliquem no coraçãozinho, compartilhem a live, tá bom? Para todo mundo assistir o que a professora Suelen tem para contar para a gente. Bora começar, professora? Bora lá! Então vamos lá, gente. A professora Suelen vai estar falando sobre as oportunidades da advocacia civil. Professora, a primeira pergunta que eu tenho é como que está o mercado, quais são as tendências do direito civil, né, da advocacia civil agora em 2021? Então, em primeiro lugar eu queria falar que assim, não é fácil, tá? A profissão de advogado, esses colegas que estão aqui acompanhando, que escolheram essa profissão, não é difícil. A gente precisa ter uma visão mais ampla, não só do direito, como de divulgação, de como a gente se posicionar no mercado, de como você ganhar autoridade. Senão, você não vai conseguir se destacar e não vai conseguir ter uma carreira legal, independente da área que você escolher, tá? E agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, os desafios, eles aumentaram. Então, assim, antes a gente podia sair, conversar com o cliente, visitar alguém, fazer uma reunião. Isso tudo agora a gente não pode, a gente tem que fazer de forma virtual. Então, a gente também tem que se destacar de forma virtual, né? Quem não é visto, não é lembrado. Né? Então, assim, não é fácil, mas também não é impossível, né? A gente precisa, acho que o primeiro ponto já que a gente precisa identificar é assim, o que a gente gosta de fazer? Eu sou apaixonada... Desculpa te interromper. Se você puder aumentar um pouquinho o seu som, que falaram que o seu som está um pouco baixo. Vamos ver se melhorou. Vou falar mais alto também. Agora sim. Melhorou? Então, é identificar a área de interesse. Eu sou suspeita. Eu gosto muito de civil, direito civil. Fiz a minha escolha da OAB de civil, né? E eu acho já que é importante até mencionar que civil e processo civil, ele é a base para muitas outras matérias. Se você quer ser um advogado do direito do consumidor, qual vai ser a base? Civil? Se você quer falar sobre contratos, qual vai ser a base? Civil? Processo civil? Se você quer ser um familiarista e você não entender de processo civil, como que você vai ingressar com uma ação e saber os procedimentos que você vai tomar? Não tem como. A civil, para mim, é a base de tudo, né? Então, civil, processo civil, eu acho que todos os advogados, exceto os penais, né, que lidam com penal, mas assim, todos os outros, eles devem observar, estudar, aprender e tomar gosto. A gente estuda já, a gente vai tomando esse gosto, ele vem naturalmente pra gente, entendeu? Então, assim, é a energia que você põe naquilo. Travou. Peraí. Eu tô travando pra você? Não, pra mim tá normal. É que você tinha travado aqui, mas já voltou. Tá. Agora tá ok. Pode continuar. Então, já, outra coisa que eu observo assim, dentro do direito civil é o mundo. Porque
para nós advogados, a gente sempre vai ter um divórcio para fazer, sempre vai ter um inventário, sempre vai ter um contrato, ou para fazer ou para analisar. Então, assim, é uma área rica, sim. É uma área que dá para você conquistar vários clientes. E até eu até me arrisco a dizer o seguinte, que quando você fala assim, não, eu quero exercer direito trabalhista. Ok, mas você sabe também que quando houver lacunas lá no direito trabalhista, para quem que você vai se socorrer também? Para o processo civil. Então, assim, é por isso que eu acho que eu amo tanto essa matéria, essa possibilidade que ela dá aí pra gente, né? E a atuação já não é fácil. Mas depois que você pega o jeitinho, você pega o gosto, aí é só... É um estudo constante, né, professora? Não tem como, né? Como você mesmo disse. É uma matéria que é a base de tudo. E acho que mesmo que nas matérias que não impactem, é importante que você saiba, né? Como você não é advogado, não sabe aí o CPC, então tem que ser um estudo constante, né? Tem que estar sempre estudando, né? Você como advogada e professora, está sempre estudando, né? Sempre estudando. E assim, e eu não paro também, né? Além de ficar estudando para dar as aulas, para atender as demandas, porque às vezes realmente chega demanda no escritório que você tem que pesquisar um pouco mais, que você tem que ler mais, que você tem que analisar jurisprudência, casos parecidos, para você poder construir uma petição ali de valor que realmente vai ajudar o seu cliente. Então é importante sempre conhecer, mas também lidar com a relação humana. Como que você vai atender ali o seu cliente? Como você vai se importar? Porque ele vai perceber isso. E esse é o diferencial do bom advogado. Ele sente quando você não tá nem aí, você é só mais um número para aquele advogado. Ele já tá pensando ali nos honorários dele. Mas ele sente também como quando você realmente compra a causa dele. Você quer que ele ganhe. Então, assim, a gente tem que cuidar desse lado também, né? Já acho que tem uma pergunta aqui, né? Não tô conseguindo ler. Olha, vou ler para você. O Falcão Rafael perguntou o seguinte: professora, fala sobre a ilegalidade do cartão RMC. Bom, é um assunto bem polêmico. Acho que a gente poderia até depois abordar uma hora específica para a gente falar disso, porque senão a gente vai fugir um pouco da live de hoje. Mas, Falcão, se você até quiser me seguir no meu Instagram, eu já até bolo já para segunda-feira já um post lá para a gente discutir, que exige um pouco mais de tempo, né? Aí eu vou começar a falar aqui, a gente vai desvirtuar. Pode ser, Falcão? Combinado? E depois a gente faz alguma coisa aqui também pela Faculdade Legal. Eu não posso falar muito, mas tem muitas novidades aí para a professora Suelen. Né, professora? Então vamos continuar aqui para a gente não fugir da live. E, professora, tem alguma atualização relevante que você queira comentar na advocacia civil, recente? Então, na verdade, já o que eu acho é o seguinte: a gente já teve várias atualizações, né? Que foi até com o novo Código de Processo Civil. Mas o importante agora, que eu acho que a demanda que requer que a gente tome atenção nesse momento, é o lidar na forma digital. Porque as audiências estão sendo digitais, estão sendo online, as reuniões com os clientes estão sendo online e muito advogado teve dificuldade com isso, né? De conseguir conversar com o seu cliente da mesma forma que ele conversava pessoalmente. Então, assim, eu acho que esse foi o grande pulo. Fora que não dá para eu fugir aqui do tema, é a LGPD, né? Que também está vinculando ali e assim, nos colocando no mundo novo, porque você está trabalhando aí no meio digital, mas agora você tem a LGPD que vai ali dirigir, direcionar tudo aquilo que a gente precisa tratar, que é importante. Por exemplo, um site lá até mesmo do advogado, ele tem que estar adequado à LGPD, né? Enfim, isso são temas que realmente são de grande valia e é a grande novidade, acho que, do momento, né? Como se adequar aí à LGPD também. Sim, e então você acha que esses são os principais impactos que houveram da Covid? Com certeza. Porque, assim, ela mudou totalmente a nossa postura, a nossa forma de trabalhar, de lidar com o cliente. Porque hoje, por exemplo, eu já atendi alguns clientes de forma online,
Mas agora ficou muito mais corriqueiro. Você tem que fazer uma reunião, aí você tem que abrir o Zoom, é 4, 5 pessoas ali, todo mundo conversando, e você tem que pautar, né, para não fugir ao assunto daquela reunião. É bem complexo. Eu acho que esse foi a maior mudança para todos nós, em especial para a gente, para os advogados, né? Sim, com certeza. Professora, e quais são as áreas de atuação, pensando aí em quem chegou agora, está ingressando aí na advocacia civil, quais são as áreas? Conta aí um pouquinho da advogada da doutora Suelen aí de Direito Civil, né? Advogada civilista. Olha, aqui, por exemplo, no meu escritório, eu faço bastante empresarial também, que tem essa base de civil, né? Então, eu faço contratos de compra e venda. Então, assim, de repente tem um cliente... outra coisa até aqui que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte. Por exemplo, você é um advogado... vou falar com base aqui no meu escritório. Então, eu trabalho para uma empresa. Só que um sócio dessa empresa gosta do meu trabalho, ele quer me contratar para fazer o inventário dele, do pai dele, da mãe dele, ele quer me contratar para fazer divórcio, e às vezes ele não quer abrir mão porque ele já te conhece, ele já confia em você. Aí é o pulo do gato. Você sabe fazer o inventário? Você sabe fazer? Ou você tem parceiros ali especialistas para fazer? Então eu acabei fazendo divórcio, acabei fazendo inventário. Então, tudo que eu tô pontuando aqui é matéria que cabe a você, civilista. Então, a gente tem direito imobiliário. Então, você vai analisar um contrato ali para direito imobiliário. Direito de família. Então, assim, é uma área extremamente rica para se trabalhar. E se você quer ainda se especializar mais ainda em cada área dessa que eu citei, a base sempre vai ser o direito civil. Então, você tem que aprender a fazer, né? Exatamente, né? Aí um exemplo, as oportunidades surgem. E se você não estuda, se você não estudou, se você não se interessou, se você não tiver um parceiro, você perde. Com certeza. Então você tem que estar preparado. Agora você imagina assim já, você não costuma trabalhar na área, vamos supor aqui, na área trabalhista. Você tem um parceiro para fazer isso. Só que o cliente ele foi até você. Se você não souber o mínimo para conversar com ele, para convencer ele a fechar com você e você ir lá e conversar com seu amigo, como que você vai fazer isso, entendeu? Se você não sabe. Verdade. A pergunta aqui do Walter, que está nesse assunto aqui, como utilizar a área civil no extrajudicial, exceto fazer contrato. Walter, aqui no meu escritório eu faço muita consultoria consultiva, tá? Então a pessoa quer comprar, por exemplo, um imóvel, ela pede para eu analisar aquele contrato, a viabilidade. Então você pode oferecer, vamos supor, contrato de namoro também, você que tá muito até na moda agora, todo mundo falando. Bastante, professora? Estão fazendo bastante. Nossa. Meu pessoal tá preocupado, ainda mais agora a gente na quarentena, você imagina, você tá na quarentena, aí tá lá o boy, né, ali, e aí, como que virou uma união estável? Então faz contrato, enfim. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente faz de forma consultiva. A pessoa que é casada, ela já quer entender ali também qual o melhor regime de casamento que ela pode adotar. Ela quer se precaver, comprar um imóvel, enfim. E outras coisas. Por exemplo, até mesmo trocar de plano, gente, de plano de saúde. Eu já tive consulta essa semana. Não, a gente quer trocar, aí querem cobrar uma multa, enfim. Aí vai para discussão, vem para mim analisar. Então, geralmente já são de clientes, né? Então, a gente faz essa área consultiva. Área consultiva de LGPD também, que é uma boa oportunidade para você trabalhar. Então, assim, tem campo sim. Você só tem que mostrar o seu conhecimento, a sua autoridade, que você entende dessa diversidade de assunto, pelo menos o mínimo, para você ali convencer o seu cliente a fechar com você. E aí, vamos supor, ele fez uma consultoria, ele tirou algumas dúvidas, né? Veículo também, a respeito de veículo, vem consultar. Eu vendi um carro para fulano. Aparece de tudo no escritório. Então, de tudo você tem que aprender ali a administrar, né? Não passei pro nome da pessoa, e agora? Como que a gente faz? Então, você dá essa primeira consultoria. Você dando uma boa consultoria, com certeza, na hora que ele for realmente ter que contratar alguém, ele vai contratar você ainda. Mas se a sua consultoria, ela foi legal, ela foi eficiente, ela conseguiu responder, ela conseguiu atender, você se demonstrou humano, aquilo que eu estava falando no começo, você teve empatia. Tudo isso conta. Perceba que é um conjunto, né, de coisas.
que você consegue oferecer para o seu cliente. Agora, tem muita coisa. Eu até tinha feito aqui já até uma lista, porque a gente, para não fugir de tanta coisa que a gente pode colocar aqui e trabalhar. Então, assim, você vai trabalhar indenização, né? Que o Walter também pediu. Tem muitas questões. Pessoas que moram em condomínio. Ah, mas o fulano foi lá e deixou cair um negócio no meu carro, e agora? Quem vai pagar? É o condomínio, é a pessoa que a gente não conseguiu identificar. Então, a gente tem a questão de indenização por dano moral, dano material, enfim, tem uma série de coisas nessa parte da indenização. Aí a gente vai passar para danos, quais foram os danos. A gente pode falar também de contratos de compra e venda, que a gente falou, venda em consignação, locação, incorporação imobiliária, ajuizamento de ação de cobranças, né? Ou até defesa, porque muita gente também entrou aí em dívida agora e não tem como resolver isso sem o auxílio do advogado, está sendo cobrado e tal. Até outro dia, responsabilidade civil, negociações. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa já que me tava falando que ela foi cobrada e ela ia pagar. Quando eu fui analisar a documentação, já tinha prescrito. Ela não precisava estar pagando aquela dívida naquele momento, daquela forma, nem aquela cobrança. Então, ela teve ali direito a dano moral. E quando você fala para isso para cliente, imagina, não, além de você não precisar pagar assim agora, dessa forma, porque prescreveu, eles te cobraram indevidamente, você ainda tem direito aí a danos morais. Nossa, o cliente, né, vai no céu e volta. Sim, não, é muito legal essa parte da consultoria, né? Porque tem muita demanda, né, professora? Como você disse, aí é 90% para a pessoa virar seu cliente, se precisar, né? Porque ninguém já chega no seu escritório querendo fechar. Geralmente as pessoas vêm, não vou gastar, né? Não tô podendo. Primeiro ela vem te consultar e te conhecer. Se ela comprar você, comprar a sua pessoa, comprar o seu conhecimento, ela pode até não fechar naquela hora, mas com certeza ela vai fechar daqui a pouco, ela vai te indicar, entendeu? E depois que você faz isso daí, você acaba tendo uma série de indicações de amigos, de parceiros. Aquela advogada me atendeu, ela foi super bacana, ela me explicou. Já vai entrando mais gente aqui. A previdenciarista também. Oi, a previdenciarista é sensacional. Vocês precisam fazer live juntas, viu? Duas mulheres maravilhosas aí do direito. Nossa querida Lívia também é professora aqui. Um grande beijo. Francine também dando oi. Então, professora, voltando ao que você estava falando, eu acho que uma grande dificuldade que eu observo, eu não sou advogada, né? Mas eu trabalho com vocês, eu lido sempre com vocês, eu acho que uma grande dificuldade do nosso aluno é de encarar o escritório dele como negócio e de saber se vender. Existe sim um código de ética e tudo mais, como vocês conhecem, mas essas coisas são simples, né? Que nem como a professora disse, chega o cliente lá, se você não souber vender, se vender o seu serviço e mostrar que você é competente, ele não vai ficar ali, vai sentir firmeza. Aí na questão do atendimento, né, professora, que você pode falar melhor, eu acho assim, depois, o cliente saiu, eles devem mandar muita mensagem para vocês. Mas eu acho que eles, na medida do possível, tem que ser respondido, né? Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, que a gente tem que observar. E assim, na faculdade tradicional, a gente não aprende isso, né? Como lidar com o cliente. A gente aprende a parte teórica, até porque não dá tempo de ver tudo, de aprender tudo. Não tem como, seria impossível. Então, a gente precisa aprender hoje a advocacia empreendedora. Porque de certa forma, o seu empreendimento, o seu negócio. Então, por mais que a gente tenha essas limitações, a gente tem que aprender a vender nosso peixe, senão a gente vai morrer de fome. Então, assim, não tem como fugir disso, gente. Quem tenta fugir disso, não sei como que vive. Mas, assim, a gente tem que aprender a lidar com o ser humano de forma respeitosa, mas também entender que o nosso é um serviço. A gente não pode esquecer disso e tem que vender da forma, lógico, ética, né? Mas tem que ser vendido porque a gente precisa disso. E sim, existe um protocolo de atendimento, de você aprender a divulgar o seu trabalho sem ferir o código de ética. Então, assim, como você também fazer, até já, como acho que a gente vai ter uma aula agora sobre contratos, né? Contrato de honorário, como criar. Aqui também é
dificuldade dos advogados. Sim. E eu Eles vou não contar sabem para como você. cobrar, né? Não sabe. E outra coisa, eu vou contar para você. Eu tive no começo, quando eu resolvi advogar sozinha, abrir o meu próprio escritório, eu fechei um contrato que depois eu me arrependi muito. Por quê? Porque naquele medo de você... Não, eu tenho que fechar, porque eu não tenho outra fonte de renda agora. Eu vou fechar. Aí a pessoa que está lá acaba te dando o preço do seu serviço, que já começa errado por aí, porque é você que tem que dar o seu valor, o seu preço, não é o cliente, né? Fez as condições que ele quis e no momento, como eu era nova, inexperiente e estava precisando, eu aceitei. E no contrato que eu elaborei já, nossa, hoje olhando para trás, você fala, meu Deus, se eu tivesse tido essa oportunidade hoje de ouvir o que a gente vai falar nessa aula, eu não teria passado pelo que eu passei. Por isso que eu acho que é importante a gente trocar esse conhecimento, sabe? Porque se você não limitar o seu cliente, por exemplo, você pega um cliente fixo e não limita trabalho, você vai trabalhar feito um condenado pro resto da vida, não vai ter tempo para mais nada. Sim, é verdade. Você fica escravo do Você cliente, fica né? escravo. Você tem que aprender a calcular a sua hora, o tempo que cada serviço você vai ter para desenvolver. Você tem esse tempo no seu escritório para fazer isso? Você consegue colocar na sua agenda sem se estressar, sem se enlouquecer, sem perder prazo, sem se queimar, porque você pode aceitar o que ele quer dizer e aí você também se prejudicar porque você perdeu um prazo, porque era tanta coisa que você não conseguiu administrar. São todos esses cuidados que a gente tem que ter. E eu queria ter tido essa oportunidade antes, sabe? De prever. Porque tem coisa que na hora do desespero, quando você precisa, você fala, pega, certo, vamos com tudo. Aí depois você fala, meu Deus, onde eu fui me meter? Verdade. Professora, aproveitando que você comentou que quando você decidiu advogar sozinha, conta um pouquinho de como foi isso, porque isso também é um ponto que em qualquer área as pessoas têm medo de largar o associado, o escritório que divide com alguém ou que trabalha para alguém. A pessoa sempre tem medo, acha que não vai dar certo, que não vai ter cliente. Então, conta um pouquinho isso para a gente encorajar e motivar aí quem está assistindo. Então, olha, eu comecei a advogar sozinha, não foi por opção, foi porque realmente eu tive que decidir ali. Foi uma escolha que eu fiz pessoalmente. Eu vou empreender na advocacia ou eu vou ser uma advogada associada. E eu, na época, decidi trabalhar de maneira solo, sozinha, empreender. Foi muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que o que fez a diferença para mim foi que eu já tinha alguns conceitos de como eu trabalhei em empresa, muitos anos em RH, na parte administrativa, eu sabia como que funcionava uma empresa. Eu tinha uma visão diferente. Eu trabalhei por 10 anos numa empresa, cuidando de toda a parte de administração daquela empresa. Então, eu tinha uma noção de como deveria funcionar o meu escritório, você entende? Eu fiz ali de acordo, lógico, com o código, tudo que poderia ser feito e tal, mas eu tinha uma noção de como era ser um empreendedor. Por isso que você que quer seguir essa carreira solo, você tem que pensar primeiro isso, fazer um estudo. Como que é ser um empreendedor? As contas que você vai ter, como que você vai conseguir pagar, se você vai conseguir sobreviver, manter o escritório e manter a sua vida. São todas coisas que você tem que levar em consideração. Como que você vai fazer para os clientes chegarem até você? Ou você até se preparar. Se você é um associado, mas pretende sair, vamos com calma. Vamos fazer um planejamento, vamos estudar, sabe? Vamos criar estratégias. Primeiro você tem que criar ali, ser conhecido, ter uma certa autoridade, para depois sim você ir empreender na advocacia. Até o Walter, ele toca aqui num ponto importante, que ele fala, muitos professores falam que temos que definir um nicho, né? Sim, nós temos sim que definir um nicho. Isso é óbvio, tá? A gente tem, por quê? Porque fica mais fácil para você trabalhar no dia a dia. Porque, imagine só, se você todo dia tá vendo ali LGPD e direito empresarial, se você tá vendo isso todo dia, aí você pega para fazer um caso de família, ele foge totalmente aquele seu normal, né? Não que você não vai conseguir fazer, você até consegue fazer, mas você tem que parar um pouquinho, estudar. Agora, quando você define esse nicho,
você já tem mais facilidade, você já sabe o que fazer, o tempo que você gasta para fazer qualquer coisa é muito mais rápido. Geralmente você já tem até muita coisa pronta que você mesmo criou, que você estabeleceu suas regras, então é mais fácil sim. Só que na advocacia solo é um pouco mais complicado você ter um nicho só. Você acaba tendo que exercer várias funções, principalmente no começo. Então, o que eu acho? Você tem que ter uma base, por exemplo, no meu caso, a minha base aqui é civil e processo civil, e aí que é realmente o que me dá condições de atuar nas outras áreas, tá? Mas eu procuro trabalhar mais com empresas. Dentro das empresas, eu faço contratos, muita análise de contrato, adequação à LGPD, e como eu falei, acabo fazendo algumas coisas para os sócios, que vão me pedindo ali para a vida particular deles. Se foge muito a minha atuação, que eu nunca fiz, sabe, aquela ação que você nunca fez, eu chamo um advogado parceiro que faz para mim. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que realmente eu não vou fazer, não vou me dispor a fazer, porque eu vou perder muito tempo e não vai valer a pena. Então, o meu advogado parceiro faz. Então, assim, você define o seu nicho e você vai fazer a sua propaganda, a sua divulgação. Propaganda, gente, sempre dentro dos limites, tá? É só pra, já que a gente tá aqui entre advogados, que eu tô falando isso. Dentro do seu nicho, que você vai falar, que você vai criar autoridade. Agora, o seu escritório, ele pode trabalhar com várias áreas, porque você vai ter ali advogados parceiros, tá bom? Que a gente pode trabalhar. E sempre, no começo, a gente acaba, assim, fazendo várias coisas, sempre dentro da área, tá? Por exemplo, já teve casos aqui de precisarem de um apoio para ir para a delegacia, porque houve um início penal, enfim. Eu chamei a advogada parceira, porque de penal, gente, eu não lembro nem o que eu aprendi na faculdade. Pra ser sincera, não lembro, porque não tem como, né, gente? Não atuo com isso. Então, assim, eu não sabia nem responder o cliente. Então, o que eu já fiz? Já marquei a reunião com a minha parceira, que entende que só trabalha com penal, e ela foi lá e a gente resolveu as questões juntas. Mas é ela que acabou tratando. Então, foi uma indicação para ela. Assim como ela, quando tem algum problema civil, quem faz sou eu, entendeu? Então, assim, são essas trocas, são esse network que todo advogado precisa ter. Né? Então, você precisa, Walter, sim, ter um nicho, mas a sua base, que no caso, se for civil, ela tem que estar bem estruturada. Então, vai te dar estrutura para você, sim, fazer alguma coisa que foge ao seu nicho, se precisar. Né? Principalmente no começo, que a gente precisa daquele dinheirinho, não dá nem para dividir com o advogado parceiro, né? Ele falou também que ele quer seguir no civil, mas que ele tem dificuldade de criar autoridade. Como que ele faz para ganhar autoridade? Dentro do civil, qual é a matéria que você quer trabalhar? Qual é a área que você se identifica, que você gosta? É família? É direito imobiliário? Aí você escolhe umas 3 áreas aí que você gosta. Eu falo gosta, gente, porque lidar com alguma coisa que você não gosta no dia a dia começa a te fazer mal. E você não vai dar os frutos que você queria, tá? Então você escolhe sim as 3 áreas, 3 pontos, né? 3 áreas ali, 3 opções que você quer trabalhar. Vou dar um exemplo: contratos, família e direito imobiliário, tá? Essas 3 que você gosta. Aí você vai fazer um estudo prévio de se tem mercado para você. Como que você pode se diferenciar de quem existe? Porque tem muita gente no mercado, né? Você tem algum diferencial que você possa oferecer? Aí depois que você faz essa pesquisa, você tenta juntar o que você gosta com a procura de mercado. Porque se não for, também não adianta você gostar de pintar um quadro e não ter ninguém que queira comprar seu quadro, né? Então, assim, você faz essa pesquisa. Ah, tá. Dentro das 3, Suelen, eu acho que direitos de família, eu tenho vários contatos, eu consigo divulgar um pouco melhor o meu serviço. Então, beleza, você achou. Você conseguiu juntar o que você gosta com ali dentro da sua realidade, né? Porque vai depender da sua cidade, da sua localidade, da procura que tem ali. Por exemplo, eu tenho colegas que já me falaram assim, não, eu trabalho na cidade tal, não tem uma advogada ou advogado especialista em direito empresarial porque tem poucas empresas. Ah, entendeu? Então, assim, por mais que ela goste, para ela lidar só ali, fica um pouco complicado. Então, ela tem que escolher uma outra área que ela consiga realmente se divulgar. E a partir daí, você começar a criar conteúdo. Você pode criar conteúdo, tem vários sites na internet que permitem que você divulgue
os seus artigos, o seu nome vai estar lá conhecido. Você pode criar um site, um blog e demonstrar para todo mundo que, ó, eu conheço desse assunto, eu domino esse assunto e eu posso, de forma indireta, você vai falar para o seu cliente, né? Eu posso resolver esse seu problema. Entendeu? Então, assim, tem sites. O próprio Instagram hoje é uma ferramenta maravilhosa para você demonstrar que você entende de um determinado assunto. Então, assim, quando a pessoa procurar lá, o mesmo então não tá nem procurando isso, mas ela fala, você viu você falando de, por exemplo, de família, que foi o exemplo que eu dei. Poxa, eu tô realmente tendo um problema assim aqui. Aí a pessoa começa a seguir aquele advogado, porque ela quer ver se ele fala alguma coisa que ela precisa, que ela quer ouvir. Pronto, nisso ela vai indicando pra amiga. Ah, você tá passando por isso? Olha o que a fulano falou. Aí, quando eles pensarem em realmente consultar um advogado, com certeza você vai ser o primeiro. E a parceria também, gente. Você tem que ter essa parceria. Por quê? Porque o advogado seu, amigo seu, que não trabalha nessa área, ou não quer pegar porque não dá tempo, ele vai indicar você e você indicar ele. Mas dá para começar. É só você ter um planejamento estratégico. Não tenha preguiça de planejar, de pesquisar, de estudar, de escrever. Advogado tem que escrever muito no começo para demonstrar e provar autoridade. Verdade. Muito bom. Olha, gente, vocês tiveram aí dicas valiosíssimas. E essa semana nós teremos um curso, né? A professora Suelen vai estar ministrando um curso às 8 horas da noite. Professora, só confirmar a data que eu não lembro e comenta o que você vai falar no curso para todo mundo participar. E o melhor, gente, é gratuito. Lá no nosso canal, tá? Com a professora Suelen Colombo. Gente, deixa eu só ver aqui, porque... É muita coisa. Deixa eu achar Gente, aqui, é tanta coisa que eu tô até... Se eu não tiver com a minha... Ah, outra coisa, gente. Um advogado tem que ter uma boa agenda, tá, gente? Tudo... Olha. Ah, e dica só... Para aproveitar, vou dar uma dica, porque é o que eu uso, tá? A dica que eu dou, gente, é a agenda do Google, tá? Que eu uso a agenda do Google para colocar tudo ali. Então, se de repente você também tem algum advogado parceiro que trabalha com você, você coloca lá no Google. Mas eu também, gente, tenho... a agenda física, tá? Porque eu sou dessa época que tem que escrever. Ah, então, eu também. Não largo não. Eu tenho essa, gente. Ó, eu sei que é só um minutinho, gente, porque a cabeça aqui... Eu tava gravando as aulas pro Legaliflix agora já. Então eu tava com outras coisas aqui na cabeça. Mas, ó, a gente vai ter agora no dia 5. Minha internet tá... Só um minutinho. Gente, enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta... Se tiver dúvida, manda aí, pessoal. Ó, o pessoal tá elogiando bastante. Obrigada pelas dicas maravilhosas. Acompanhem, viu, gente? A professora Suelen sempre tem aula aqui com a gente. Esse curso vai ser gratuito, mas ela também oferece cursos na modalidade Masterclass, que são cursos pagos, mas vocês conhecem, o nosso ticket é bem abaixo do mercado. E a vantagem do Masterclass é que assim, ó, você tem uma interação em tempo real com a professora. Se você tem sua dúvida, você já manda ali. Você já pega ali a dúvida que você está tendo na sua advocacia, já leva para a professora Suelen para ela te ajudar. É sensacional. E o Edinho, eu vi o Edinho aqui falando que ele está combinando algumas coisas. Então, a professora Suelen também vai ter um lugar fixo aqui na nossa sessão da tarde. Não vou falar o dia nem o horário ainda, a gente vai divulgar. E a sessão da tarde é gratuita. Então, fiquem de olho, porque ela sempre está aqui com a gente com o curso. Ela sempre está ministrando curso de Direito Civil, né, como ela disse. Direito da LGPD, ela também está sempre aqui atuante, empresarial. Ela está no Legaliflix, que é uma plataforma de cursos jurídicos. Você assina o Legaliflix, tá? E tem acesso a todos os cursos que a professora Suelen e outros professores ministram. Então, como ela disse, estudar é importante, então aproveitem essa fonte de conhecimento que está aqui com a gente. E estudem sempre com ela em tudo que a gente oferece aqui. Ó, o Walter. Uhul! Isso aí, Walter. Fica de olho no Instagram aqui do Legal e no meu também. E, gente, ó, realmente, eu tô adorando já trabalhar no Legaliflix, porque a gente poder dar para essas pessoas que estão começando, principalmente quem tá começando, essa base que às vezes a gente não deu tanto valor lá na época da faculdade, né? Porque quando a gente tá na faculdade, a cabeça é outra, né? Aí agora você fala, poxa, eu podia ter prestado atenção naquela aula e faz falta. Então, no Legalizando de Direito Civil, Processo Civil. E o mais legal é que a gente fez uma programação para falar de e todo o Código de Direito Civil.
Então, assim, é muito conteúdo. Você vai fazer algum processo aí, por exemplo, que tem intervenção de terceiros. Ah, esqueceu o que é, ou quer saber, ter dicas? Lá no Legaliflix vai estar falando sobre intervenção de terceiros, por exemplo, sabe? Fala sobre outras aulas, fundação, associação, pressupostos processuais. Então, assim, a gente está com conteúdo, nossa, um conteúdo bem legal, bem bacana. E fora as surpresas que a gente está preparando aqui para todo mundo. Sim, sim. Professora, antes de você falar do seu curso, nós temos uma pergunta da Francileide. Ela perguntou se para ser especialista em família precisa ter a pós. Gente, a pós, ela é mais um requisito formal, tá? O seu cliente, ele nunca vai... Nunca, nenhum cliente meu chegou e me perguntou se eu tinha pós alguma coisa. Ninguém nunca me perguntou nada. É importante você ter, para você se sentir segura, para você poder dominar ainda mais o assunto, estudar. Então, se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Mas isso não pode ser o elemento fundamental da venda da sua advocacia nesse serviço. Tá? A gente não pode confundir as coisas. Talvez a pós ela seja essencial para você, se você quer ser um associado, então determinados escritórios exigem isso, ok? Então, é importante nesse quesito, mas assim, para você se tornar uma autoridade nessa área, vai depender de você e do seu estudo, ok? E não exatamente da pós. Mas eu indico sim, a gente fazer pós, a gente estar sempre especializado, entendendo do assunto, das novidades. Então, nada melhor do que realmente você se especializar. Eu mesmo trabalhando com isso, eu faço ainda pós aí no Legale, sabia? De direito empresarial. Sério? Sério? O professor Rogério. E olha, por mais que a gente sempre saiba, a gente sempre está aprendendo já. Não tem como. Sim, é verdade. A gente sempre está aprendendo e eu adoro compartilhar conhecimento, obter conhecimento. É extremamente importante. Deixa eu ver isso aqui, já que minha agenda não está abrindo aqui. Bom, vou aproveitar para responder o João. João, para você se inscrever nas nossas pós, você precisa estar formado, tá? Um requisito para a pós-graduação é que você esteja formado. Então, vamos aguentar mais um pouquinho aí, já que você está no último período, já já você termina, e aí você consegue fazer uma pós com a gente, tá bom? Já no dia 5/4, a gente vai falar sobre como construir uma contestação. Uma das peças fundamentais, né, que a gente tem, porque você tanto pode ser contratado para ingressar com uma ação, mas também você pode ser contratado para se defender da ação de alguém, tá? Então é muito importante você entender propriamente dito tudo isso, os requisitos de uma boa contestação, para ela ser considerada válida, para alcançar os seus objetivos. Então é muito importante, sim. Sim, excelente. Também vai ter um curso do Legal Influencers, que é alguma coisa de contrato, precificação, né? Isso. Esse aí vai cair muito bem para vocês que estão querendo, assim, carreira solo, sabe? Que é bem aquilo que eu falei das dificuldades que eu enfrentei no começo e que eu queria ter tido essa oportunidade de ter alguém falando para mim de como eu deveria construir um contrato de honorários. Então, é essa do Legal Influência que a gente vai fazer, que é sobre precificação e como montar um contrato de honorários bom para você, bom para a parte, né, que vai estar fazendo com você, mas bom principalmente para você, advogado, para você não, depois que você fechar o contrato, falar, e agora? Né? Para você não ter que passar por essa dificuldade, a gente vai abordar tudo sobre contrato, tá, gente? Como você precifica suas horas? Muita gente não sabe quanto vale a sua hora. O seu trabalho vale quanto por hora? Você precisa saber disso. Quanto tempo você leva para fazer uma petição inicial do zero de um tema complexo? Se é um tema mais fácil, que você já domina, que você já sabe, você pode cobrar um pouco menos. Mas se não, você tem que aprender também a cobrar um pouco mais. Como que você faz essa métrica? Como que você faz esse cálculo? Cobro mais? Cobro menos? Como que fica a tabela da ordem nesses casos? Como eu precifico minha hora? Porque é o seguinte, na hora que a gente vai fechar ali um contrato, todo mundo fica muito feliz porque tá vendo um valor ali. Vamos chutando aqui, tá já? 5.000 reais. Estou precisando para resolver minha vida. O cliente vai pagar em 2 vezes. Resolvo, pago minhas contas e tal. Só que você não vai trabalhar por 2 meses para aquele cliente. Você vai trabalhar,
Você fez esse cálculo? Porque até o processo dele ser aceito, passar, a parte contestar, tem processos que eu estou aí há 3, 4 anos. E aí, você fez esse cálculo? Será que esses 5 mil que você achou que você estava ganhando no começo, ele vai durar 5 anos você trabalhando para aquele cliente por 5 mil reais? Ele já pagou lá atrás? E aí, como que fica? Como você faz isso? Entendeu? Verdade. É muito importante. Se você não colocou ali, tem recurso. Recurso é a parte ou é incluso? Porque recurso dá um trabalhão. E aí? Você vai pagar, vai receber por ele ou também não? Foi tudo lá do primeiro contrato. Você pensou nisso? E as suas despesas? Você pensou também em cobrar? Você estipulou isso no contrato? O aluguel da Atendimento. sala, do escritório. Tudo isso. E você colocou lá também o seu horário de atendimento. Tem gente que não coloca, tem gente que coloca. É cliente querendo falar com você sem urgência nenhuma, 9 horas da noite, numa plena sexta-feira. E aí? Você está preparado para isso? Você colocou tudo isso no seu contrato? Né? Vale a pena colocar? Tudo isso a gente vai pensar junto nesse curso. Eu acho que vai ser bem interessante. Sensacional. O Felipe perguntou: Prof, você acha que dá para divulgar e estudar para concurso? Olha, eu acho que tudo aquilo que a gente se dispõe para fazer, a gente consegue. Né? Para você ver, dar aula exige muito tempo de preparo, de estudo, de gravação. E ao mesmo tempo, eu estou aqui dando aula, mas ao mesmo tempo eu tenho meu escritório em paralelo. Então você precisa aprender a conciliar. Obviamente que talvez os seus resultados não venham tão rápido como se alguém que só estuda. Mas com certeza, se você aprender a administrar, você consegue. Eu trabalhava, fazia faculdade e estudava para a prova do OAB na ocasião de coisas completamente distintas. Então, assim, eu tinha horários pré-determinados para tudo. Demora um pouco mais? Demora. Mas que você consegue. Se você tiver determinação e foco, com certeza dá para estudar e fazer o que você quiser, sim. Até para malhar de manhã, fazer outras coisas, para se parecer. Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Falou a palavra-chave. Sensacional. Bom, vamos finalizar. Se você quiser deixar alguma dica para encerrar. Gente, a dica que eu dou é o seguinte: não desanime. Eu sei que é difícil, principalmente o começo é muito difícil. As pessoas exigem demais da gente, a gente exige demais da gente, a gente quer um resultado muito rápido. E, gente, nada vem fácil e o que vem fácil não vale a pena, tá? Então é difícil mesmo, esse começo é complicado, você tem que plantar muito. Mas ninguém colhe se não plantar, né? E também ninguém nasce grande. A única coisa que nasce grande é monstro, né, na nossa cabeça. Mas o resto, todo mundo nasce pequeno, passa por aquele período de aprendizagem, passa por provas e dificuldades, assim. A gente não pode perder o ânimo. E o segredo de tudo, já que eu acho, é a constância. Continua fazendo. Ah, não tô vendo resultado. Continua. Vamos tentar melhorar, ver o que está de errado, fazer sempre essa avaliação. Onde eu estou errando? Ou onde eu posso melhorar? Às vezes você pode trocar de nicho também. Ah, não estou gostando. Gente, troca! Não tem essa. Sabe? Aprende mais sobre outras coisas também. Tenha disciplina, tenha um tempo para você, para sua família, para você pensar, se organizar. A sua saúde mental é importante. Mas tenha constância. E pensa sempre o seguinte: vai dar certo. Né? Uma hora vai dar certo. Eu só preciso ter constância e disciplina. E estudo. O resto, pode deixar que vai vir. É só uma questão de tempo. Isso mesmo, professora. Olha, falaram aqui, obrigada que você apareça na pós de civil. Olha aí, né? Quem sabe a coordenação está assistindo aqui. Vamos ver, né? Como a professora disse, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode melhorar. Então a gente segue aí, mas por enquanto a professora Suelen está em tudo aqui, em todos os nossos meios de curso. Ela está aqui com vocês pronta para poder passar os ensinamentos, a experiência e o conhecimento que ela tem. Professora, muito obrigada, viu? Foi sensacional, foi um bate-papo rápido, mas com certeza foi muito valioso para quem está assistindo aqui. Eu aprendi bastante também. E muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente num sábado, interagindo. Olha, professor, olha, é muito legal isso, ó, essas palavras no final até levantou mais meu ânimo. Olha a importância, né? Parabéns. Ai, gente, não fala assim porque eu sou muito sensível.
Você merece. Muito competente, talentosa. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, ao Legale, porque realmente, ó, eu vou falar aqui, o Legale, ele pensa no advogado como um todo, não só na formação dele, mas nesse pós, que eu acho que não tem muito isso no mercado, não tem gente que ofereça o que vocês oferecem para os alunos. Para mim, assim, se eu tivesse conhecido vocês antes, quando eu precisava ali no começo, teria feito uma grande diferença na minha vida, assim como eu tenho certeza que o Legale faz uma diferença na vida de todo mundo, porque tem pessoas muito comprometidas realmente em levar, compartilhar a real, né, já, que a vida é real, que ela não é fácil, gente, mas a gente consegue. Muito obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo aqui que deu essas palavras assim tão animadoras para mim também, gente. É uma troca. É isso que é gostoso, né? Essa troca aqui faz muito bem para vocês, mas para mim também faz, ó, pode ter certeza. Eu só agradeço. É isso aí, então. Isso aí, sigam a professora Suelen, tá? Ela publica muitas dicas, ela publica todos os cursos dela, para vocês estarem por dentro aí da agenda da professora Suelen. E aqui no Legale a gente também publica sempre. Então, um grande beijo, um grande abraço, um bom final de semana para todos vocês. E a gente vai se falando, professora. Tá, Beijo! pode deixar. Beijo, pessoal. Tchau! Tchau!